Olá a todos, eu vou dar início à nossa 37ª aula. Hoje eu vou falar sobre o limite inferior de Kramer-Hall. Vou apresentar para vocês os estimadores eficientes e assintoticamente eficientes. E a aula de hoje vai ser essa. Eu vou apresentar alguns exemplos para vocês de estimadores eficientes e de estimadores não eficientes. Todo mundo me escuta bem? Então é isso, pessoal. Vou iniciar aqui a nossa aula. Se vocês tiverem algum problema aí com a tela, vocês me avisem, tá? Eu tento reentrar. Eu vou iniciar a aula de hoje com um teorema. Seja x1 até xn uma amostra aleatória, e agora o nosso θ ele está no R, contido no R, certo? Considere T de xn, esse xn que é a nossa amostra aleatória, um estimador não viciado para g de θ. G de θ também está nos reais, tá? Então g é uma função cujo contradomínio está contida nos reais. E essa função g diferenciável, tá? Né? Esse estimador não viciado ele precisa satisfazer. Então aqui eu estou falando sobre o estimador. Então considere ter um estimador não viciado para g, sendo g uma função diferenciável. Então o tal que é referente ao estimador. Tal que a esperança do o segundo momento de t é finito. Ok, então esse é o preâmbulo e a condição, as duas condições que eu enunciei para vocês na última aula, eu vou assumi-las verdadeiras também. Então se C1, condição dada na aula anterior, ou seja, o suporte de x não depende de θ, então C1, e C2, ou seja, C2 significa que você pode intercambiar a integral com a derivada, forem verdadeiras ou forem válidas. Então, a variância do seu estimador, o segundo momento é finito, então a variância está bem definida. Ela não pode ser menor, ela tem que ser maior ou igual a g' de θ, ou seja, a primeira derivada, ao quadrado. Esse quadrado aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Porque a primeira derivada pode ser negativa. E tem o quadrado aqui pela... vocês vão ver na demonstração, vai ficar bem claro que tem um quadrado ali, vocês não esqueçam, tá? Dividido pela informação de Fisher. Tá? E lembrando aqui que essa informação de Fisher, como você está assumindo uma amostra aleatória, nesse caso, aquela amostra aleatória ela vai ser necessária para essa última igualdade, isso aí é, na verdade, n
vezes a informação de Fisher, de uma única componente. Quando n igual a 1, você tem lá apenas uma componente e você consegue a informação de Fisher para aquela única componente. Tá? Então, esse aqui é a desigualdade de informação, também conhecida como limite inferior de Kramer-Hall. Essa quantidade aqui é conhecida como limite inferior de Kramer-Hall. Isso aí acontece, né, sempre que... Deixa eu escrever aqui. Sempre que a informação de Fisher existe e é maior do que zero. Positiva significa estritamente maior do que zero, certo? Não pode ter divisão por zero aqui. Observação. G' ao quadrado. Isso aqui é importante dizer também que isso aqui vale para qualquer θ fixado lá no seu espaço paramétrico. Então, essa quantidade que é o limite das variâncias, veja bem, então tem um estimador não viciado. A variância desse estimador não viciado tem que ser necessariamente maior ou igual a essa quantidade. E essa quantidade, ela é dita ser o limite inferior de Kramer-Hall. Kramer-Hall. Então, essa é um limite inferior. Nem sempre você vai conseguir um estimador cuja variância é igual ao limite inferior de Kramer-Hall. Porque esse limite inferior de Kramer-Hall está dizendo o seguinte, ó, todas as variâncias precisam ser maiores ou iguais. Agora eu defino a eficiência e eu vou dizer o seguinte, um estimador é eficiente se a sua variância atinge o limite inferior de Kramer-Hall, ou seja, a variância de nenhum outro estimador, a variância de qualquer outro estimador vai ser maior do que a variância desse estimador que você está propondo. Você vai preferir esse estimador porque ele tem variância menor, ele vai ser não viesado e a variância dele atinge o limite inferior de Kramer-Hall. Agora imagina o seguinte, o Envum, vocês podem agora tentar relacionar isso com o Envum. O Envum é o estimador não viciado com variância uniformemente mínima. Não significa que a variância do Envum é exatamente igual ao limite inferior de Kramer-Hall. Perfeito? Não significa. Na grande maioria dos casos vai acontecer. Mas pode acontecer do limite inferior de Kramer-Hall ser menor ainda do que a variância do Envum. Porque é só um limite, certo? É só um limite inferior. Não necessariamente a variância do estimador não viciado com variância uniformemente mínima atinge o limite inferior. Não sei se na grande maioria, mas em muitos casos atinge. Tá? Então, faltou o quadrado. Exatamente. G' de θ ao quadrado. G' é a primeira derivada, tá? De G em relação a θ. Mais algum detalhe, pessoal? Vocês entenderam essa discussão que eu falei do Envum? Nem sempre a variância do Envum vai ser exatamente igual. Tá? O que eu sei é que a variância de um estimador não viesado vai ser sempre maior ou igual a esse limite inferior aí. E eu vou provar para vocês agora. Pode falar. Eu tinha discutido isso com alguém que levantou essa mesma questão. Porque lá no Envum, você tem dois conceitos que são importantes. Um é que é o seguinte, você tem... se você pegar um estimador não viesado e calcular a variância dele, a variância desse estimador não viesado vai ser sempre maior ou igual à variância do Envum para todo θ. O que significa uniformemente? Uniformemente significa que é para todo θ, você entendeu?
A parte de para todo θ é que o uniformemente está sendo aplicado. Variância mínima, ele tá se referindo a outros estimadores. Então você pensa bem, você tem uma classe de estimadores não viesados. Você está dizendo, o seu Envum, ele tem variância menor do que todos eles para todo θ. Então você tem duas classes. Tem a classe dos estimadores e você tem também um outro conjunto, que é o conjunto de parâmetros, de probabilidades. Né? Você entende? Ficou um pouco mais claro ou não? O uniformemente se refere a para todo θ. Então a prova aqui. A prova é engenhosa, eu vou fazer apenas para o caso contínuo. Porque vai envolver as integrais, se você quiser, você substitui integrais por somas. Tá? Então vamos aqui, começar. A primeira coisa que está dizendo lá é que o t de xn é um estimador não viesado. Então vamos dar uma olhada aqui. Ficou ruim? Tá, eu vou tentar sair e entrar novamente, tá? Ficou um pouquinho melhor? Ficou um pouquinho melhor ou não? Ótimo. Se vocês puderem deixar o áudio ligado, se não tem problema aí com barulho, só para eu saber se a conexão tá boa ou não, porque pode cair e eu não perceber. Então, como o T. Deixa eu ver. Alguém escreveu alguma coisa aí, né? Aqui tá meio barulhento, tá? Se outra pessoa puder deixar. Enfim, se alguém puder deixar, eu agradeço, porque aí vocês não perdem nenhuma porção da aula. Como o T é não viesado ou viciado para G de θ, eu vou apenas escrever isso aqui. Por definição de estimador não viesado, ele diz o seguinte: esperança indexada por θ do seu estimador precisa ser igual a G de θ. Isso tem que acontecer para todos os θs do seu espaço paramétrico. Eu estou bem no escuro aqui, tá, pessoal? Só para saber para vocês que se cair a conexão, eu não vou ter o que fazer. Só esse zumbido de fundo já me ajuda bastante, que eu consigo perceber quem ligou. Tá ok? Então, mas o que é a esperança? Vocês lembram? Isso aqui, o t é uma função da amostra. Então, no fundo, isso aqui é a integral da integral da integral da função densidade desse t de x multiplicado pela função densidade da amostra. Não é isso? Isso aí, então, é por definição de esperança. Na verdade, é por propriedade de esperança. Essa esperança, ela é integral. N integrais no Rn de quem? Da t aplicada ao xzinho. Então, vou escrever desse jeito, tá? Multiplicado pela função densidade da amostra, que é indexada por θ, no xzinho. Xzinho são valores possíveis aí da sua amostra. Você vai integrar em todos os possíveis dxn. Tá? Essa aqui é a esperança. Isso precisa ser igual a g de θ para todo θ. Então aqui, por C1 e por C2, aqui eu posso, se eu quiser, substituir por aquele aquele S de θn, eu posso, porque aquele S de θn não depende de θ. Tá? Deixa eu ver onde vai ser melhor fazer essa passagem. Vou fazer isso agora, tá? Isso aí também, C e somente C, a integral da integral da integral. Então aqui é o S de θ, que é o suporte elevado a n. Tá? Exatamente a mesma coisa, só que esse S de θ, lembrem-se, não depende de θ.
Então não muda nada, certo? Vocês já viram isso várias vezes, vocês já fizeram a integral de menos infinito a mais infinito numa exponencial. Aí depois quando você coloca f, você vai perceber que vai zerar quando é negativo, então a integral ela se reduz apenas ao suporte, é isso que eu estou fazendo aqui. Então agora eu posso derivar de um lado e do outro, né? Se isso aqui acontece, então não é C e somente C agora. Isso aqui implica que a derivada, em especial, se eu derivar desse lado em relação a θ, tem que ser igual à derivada do outro lado, certo? Então a derivada dessa expressão em relação a θ precisa ser igual a g' de θ. Vou escrever desse jeito. E isso tem que valer para todo o θ. Por C1, né? Na verdade, aqui não é nem por C1, aqui é simplesmente porque g é diferenciável. É isso. E esse cara aqui também é uma função de θ, né? F por C1 e C2 Na verdade, isso aqui vale apenas porque g é diferenciável. É isso. Agora, eu vou trocar a integral, inverter, né, a integral pela derivada. Isso aqui acontece por C1 e por C2. Então eu posso simplesmente inverter. Notem, pessoal, que é importantíssimo o S, esse suporte aqui, não depender de θ. Eu vou até escrever aqui que isso aqui, o S é o suporte, tá? S de θ, ele é igual a todo x pertencente aos reais, para os quais a f de x, essa f de x é diferente dessa f aqui, tá, pessoal? Eu posso escrever, caso vocês queiram, um nzinho aqui em cima para destacar que essa f é a f da amostra. É o produto das f's, né? Tá entendendo? Só para não ter que escrever o produto das f's, eu vou colocar um n ali em cima. Essa f de x é a função densidade de probabilidade de x, precisa ser maior que zero. Esse cara não depende de θ. Tá. Só uma observação. Pois bem, então agora eu vou diferenciar o que tem aqui dentro em relação a θ. O t de xi não depende de θ, porque é uma estatística, nenhuma estatística depende de θ. Então, aqui eu vou derivar agora a nossa f em relação a θ. E o que é interessante é que eu já removi todos os x para os quais a f é exatamente igual a zero. Né? Eu estou integrando apenas nos x que produzem f's estritamente positivas. Vocês percebam só que cada passagem é importante ter uma certa justificativa para não cometer divisão por zero. Não que aqui nesse caso a divisão por zero, se você cometer algum problema numa linha aqui, não vai ser tão relevante assim, mas é bom sempre tentar evitar. Então aqui, ó, como todas as f's aqui nesse caso, para todos os x que estão nesses caras, nesse conjunto S de θn, são positivas, eu posso dividir e multiplicar lá dentro. E aí vai ficar a derivada do log. Então isso aí ocorre C e somente C. Já vou escrever com o log, tá? Porque eu acho que vocês já entenderam a ideia na última aula. Então aqui vai ficar t de xn. Então isso aqui, na verdade, eu vou dividir por f e multiplicar por f. Então isso vai ficar a derivada do log, só para não perder tanto tempo, da f, da conjunta da amostra, multiplicado. Então isso aqui é a derivada, multiplicado por f. Tudo bem aqui, pessoal? Só ligue o microfone me avisando se está tudo ok. Perfeito. O que é isso aqui, hein, pessoal? Isso aqui é a nossa u, né? Aquela função score. Então, eu só vou representar isso aqui de novo. Vou copiar desse jeito. Porque isso aqui vai ser muito importante para mim na próxima derivação. Esse cara que está aqui é a nossa função score. Aplicada no xn. Minúsculo. Então, vai ficar t
vezes U de θ, vírgula, xn. Tá? Esse cara aqui nada mais é do que a nossa função score. É a função score para um xzinho fixado, não é a variável aleatória aqui, certo? É. E por definição, quem que é isso aqui? Ó? Eu estou calculando a esperança de t de xn multiplicado pela função score. Então, na verdade, isso aí é, por definição agora, isso aí é a esperança indexada por θ de t de xn vezes u de θ de xn. Isso precisa ser igual a g' de θ. Olha que interessante. Acabei de calcular uma esperança que é a esperança de t de xn, do nosso estimador não viciado, multiplicado pela função score. Essa esperança tem que ser g'. Coincidência, né? Esquisito, né? Tudo bem, vamos usar isso aí em algum momento. Perfeito? Deixa eu ver qual é o próximo passo aqui. Olha que interessante. Você talvez não saberia chegar nesse passo, né? Por que isso aqui vai ser importante para a gente? Porque é o próximo passo, veja bem. Note que a covariância entre t de xn e o u de θ xn, ou seja, nosso vetor score, a covariância entre o estimador de um estimador qualquer, não viesado, não viciado, e a função score, ela é, por definição, a esperança do produto Então, uma coisa que eu queria que vocês entendessem de verdade. Se eu estou calculando a esperança, o x da amostra tem que ser maiúsculo, porque a variável é aleatória. No momento em que eu calculo a integral, substituo a esperança pelas integrais, eu estou agora, o x aqui, eles são os valores que você observa no espaço de possíveis valores, certo? Você está integrando em todos os possíveis valores. Então, tomem cuidado com o x minúsculo aqui dentro da integral e o x maiúsculo que fica na esperança. Então, isso aqui menos a esperança indexada por θ de t de xn vezes a esperança indexada por θ de u de θ xn. Eu já mostrei para vocês na última aula que a esperança de u, quando eu indexo por θ aqui e esse aqui é o mesmo, então como C1 e C2 são satisfeitas, isso aqui dá zero, né? Essa esperança aqui é zero. Por C1 e C2. Eu mostrei isso na última aula. Tá? Ver a última aula. Portanto, eu fico com essa parte. Ou seja, a covariância é igual a essa esperança. Então, isso tem que ser igual a g' de θ. Isso para todo θ. Perfeito? Essa é a covariância. Só que para eu encontrar um limite inferior, né, se eu estou tentando encontrar limitantes, a covariância ela não é limitada, né? Eu posso pensar na covariância. Então, quem é desculpa, a covariância não é limitada. Eu posso pensar no coeficiente de correlação. Quem é o coeficiente de correlação entre t e u? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Porque eu sei que o coeficiente de correlação está entre menos 1 e 1. Então, a correlação, eu vou escrever só um R vou colocar. A correlação indexada vai ser sempre indexada por θ porque depende de θ, né? Eu estou usando a distribuição e essa distribuição, você não conhece a distribuição, ela é indexada por θ. Então a correlação, por definição, ela é a covariância indexada por θ, é o mesmo θ do seu estimador e
da sua função score dividido pela raiz quadrada da variância indexada por θ do seu estimador, né? Então, a correlação de xy é a covariância de xy dividido pela variância de x vezes variância de y. Também variância, né? Indexada por θ de u θ xn. Que legal. Então, olha só. Aqui eu já tenho alguns elementos. O de cima, ele já foi resolvido lá. Já foi resolvido. Já sei que é g' de θ. Isso para todo o θ. Então, a g' de θ ainda não está quadrado, tá, pessoal? Vai ficar ao quadrado daqui a pouco. E embaixo eu não sei quem é essa variância, né? Mas eu vou encontrar um limite para ela. Agora eu sei quem é essa variância aqui. A variância da função score, por definição, é a informação de Fisher. A informação de Fisher, por definição, é a variância do vetor score. Como a esperança do vetor score é zero, a variância do vetor score é a esperança eu estou falando do vetor score, mas é a função score. A variância da função score é a esperança da função score ao quadrado. Então, ó, vai ficar raiz quadrada da variância indexada por θ do seu estimador vezes... Agora eu vou substituir, então. Isso aí é, na verdade, a informação de Fisher. Então, já tenho quase todos os elementos, hein, pessoal? O que falta aqui? Eu sei que a correlação está entre menos 1 e 1. Então, note que a correlação indexada por θ de qualquer quantidade, desde que tenha segundo momento, isso aí pertence a menos 1, 1. Portanto, quando eu elevo ao quadrado, isso implica que a correlação ao quadrado pertence a 0, 1. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a correlação e vou levar ao quadrado. Então, vai ficar g' ao quadrado e essa raiz quadrada vai embora. Olha que interessante. Isso implica, portanto, que essa covariância é menor, está entre 0 e 1, né? Vou escrever assim. Isso implica que 0 menor ou igual a g' de θ ao quadrado dividido pela variância do nosso estimador, de um estimador não viesado. Isso aqui vale para qualquer estimador não viesado com variância, cuja variância existe, com segundo momento finito, e é menor ou igual a 1. Então, o que eu faço aqui? Multiplico dos dois lados por essa quantidade. Na verdade, eu posso deixar já o IN ali embaixo e multiplicar direto pela variância dos dois lados. Isso implica que a variância do nosso estimador... Olha que engenhosa a prova, né? Bonita, né? Aqui vai ficar maior ou igual, então. É maior ou igual a g' de θ ao quadrado dividido pela informação de Fisher total. Só que a informação de Fisher total, ela é, na verdade, n vezes a informação de Fisher para um elemento, porque é uma amostra aleatória, porque eles são independentes e identicamente distribuídos. Tá? Isso aqui valeria para qualquer caso. Se você tivesse correlação, dependência entre as variáveis aleatórias, eu não usei em nenhum momento independência aqui, usei? Talvez só o suporte aqui. Aí você teria que mudar a condição C1, né? Você teria que dizer que é o suporte da amostra, da mesma forma que eu fiz lá a discussão na última aula. Eu estou usando aqui a densidade conjunta da amostra, sempre conjunta. Não estou usando produtório em momento algum aqui. Tá? Onde eu usei produtório? Aqui, para esse S de θn. Só que aqui você pode dizer que esse aqui é o suporte para a amostra. O suporte da amostra não depende de θ, só isso que você precisa. Tá? Então, onde eu estou usando independência e identicamente distribuídos? Aqui na última igualdade. Esse termo que está aqui é exatamente igual a esse outro.
E isso aqui, pessoal, vale para todo o teto. Não só para um teto específico, não só para o verdadeiro valor, como alguns dizem. Não existe. Você não precisa nem pensar em verdadeiro valor. Isso aqui acontece para todo o teto. Então, qualquer teta que você pegue no seu modelo, isso precisa acontecer. Não faria sentido se valesse só para um, né? Então, provado. Alguma dúvida, pessoal? Ligue o microfone aí para a gente discutir. Isso, você pode fazer, você pode generalizar isso aqui para qualquer estimador. Você volta na prova e vê qual for a suposição. Imagina que não seja g de θ. Imagina que o esperança do t de x é g de θ mais uma constante, ou g de θ mais um c de θ, e aí você faz as suposições, deriva de um lado, deriva do outro, e você vai ter uma correção aqui no final, entende? Entendeu? É simples assim. A questão toda você tem que ver onde você usa a questão de ser não viciado. Ó. Você está usando nessa para encontrar essa esperança. Portanto, se ele fosse viciado, aqui seria, em vez de G linha de θ, seria C linha de θ. E C de θ seria a esperança. Certo? Independente do que seja a esperança. Claro que o segundo momento precisa existir. Aqui nesse momento, se o viés dependesse de θ, você tem uma função qualquer que depende de θ, você deriva ela, se ela estiver derivada. Então você precisa dizer que a esperança de t existe e é diferenciável. Pronto. Esse g de θ' está fazendo. Você pode substituir simplesmente por esperança de t indexada por θ derivada em relação a θ. Tá? Derivada dessa quantidade em relação a θ. Então você tem isso aqui. A questão toda é que vai mudar esse G'. Aqui nessa covariância, o que vai entrar? Tanto faz aí o valor dessa esperança, porque aqui dá zero, né? Então aqui, esse cara não vai dar G de θ, vai dar uma outra coisa, mas ele vai embora de qualquer jeito porque a esperança do U é zero. Aqui, essa esperança, ela vai ser dada por o termo que você encontrou aqui. Não vai ser o G' de θ se ele for viciado, vai ser outra coisa. Tá? E você vai substituir a variância dele, vai depender aqui de um termo em cima. Então você vai ter, em vez de G' de θ, vai ser aquele termo que você encontrou, que vai depender do viés ao quadrado. Tudo bem? É só voltar na prova e tentar recuperar, ver quais são os passos que foram utilizados, as suposições, e aí você pode pegar a suposição e relaxar. O que é um estimador eficiente? Eu vou definir para vocês agora a eficiência, então. Depois eu dou alguns exemplos, tá? Ó, dizemos... Vou escrever assim, um estimador não viciado para G de θ é dito ser eficiente se e somente se sua variância é igual ao limite inferior de Kramer-Hall. Né? Limite inferior de Kramer-Hall, G' de θ ao quadrado, porque esse G de θ foi especificado, eu sei quem é, dividido por a informação de Fischer. Olha que interessante aqui, né? O que você nota que a eficiência ela depende da verossimilhança, né? O limite inferior de Kramer-Hall
ele depende da verossimilhança, ele depende da informação da sua distribuição. Então, se você tem um estimador de momentos, se você quer verificar se o estimador de momentos é eficiente, você tem que calcular a informação de Fisher. Você tem que saber a distribuição dos seus dados, senão você não consegue verificar se é eficiente ou não. A eficiência depende dessa quantidade aqui. Tá ao quadrado, tá certinho. Então é isso, tá? Isso tem que acontecer para todo o θ. Então você vai verificar se a variância indexada por θ do seu estimador não viciado é igual a g' ao quadrado dividido por informação de Fisher total. Alguma dúvida, pessoal? Então agora eu vou definir para vocês estimadores assintoticamente eficientes, porque na grande maioria das vezes você não tem um estimador eficiente, você tem um estimador que no limite ele é eficiente, tá? Então deixa eu definir aqui estimadores assintoticamente eficientes. Deixa eu só fazer um ou seja para ter notação, tá? Para vocês não ficarem com isso aqui apenas com palavras, tá? T de xn é eficiente para G de θ, C e somente C. Tenho dois pontos. Ele é não viesado, ou seja, esperança. Talvez isso aqui seja definido de maneiras diferentes em livros diferentes. Tá? Tem alguns livros que pedem a ser não viciado. Tem outros livros que apenas dizem que a variância atinge. Eu estou pedindo para que ele seja não viciado também. E a variância do seu t de xn precisa ser igual a g' de θ. Você tem que verificar isso. Essa é a questão. Para todo o θ. Então, é essa a definição de eficiência. Isso significa que a variância é igual ao erro quadrático médio. E, portanto, o erro quadrático médio... Opa, faltou o quadrado aqui. Eu sempre esqueço desse quadrado em alguns lugares. Então, se estiver faltando em alguns lugares, vocês completem g' ao quadrado. Tá? E a variância é igual ao erro quadrático médio. Portanto, o erro quadrático médio é igual a g' ao quadrado. Vocês concordam que quando é uma amostra aleatória, no nosso caso é uma amostra aleatória, esse n aqui, na verdade, é n vezes i1. Então, quando o n cresce... como ele é não viesado, a variância é igual ao erro quadrático médio e está indo para zero. Portanto, todo estimador eficiente é consistente. Tá? Sai como proposição. Eu posso pedir isso aí em algum exercício, mas enfim, é uma constatação trivial praticamente. Né? Você tem que entender a definição das coisas. O que é eficiência e o que é consistência. Então, todo estimador eficiente, nesse caso, é um estimador consistente. Todo estimador eficiente é consistente. Ok, se o meu estimador não for eficiente, será que tem alguma forma de definir eficiência assintótica? É isso que eu vou fazer agora. Quando o n cresce, o seu estimador ele vai ser dito eficiente quando ele for não viciado assintoticamente e a sua variância convergir para algo que lembre isso aqui. Tá? Então, deixa eu definir. Ele não pode ir para zero só, necessariamente, porque muitas vezes você tem consistência. Um estimador consistente não necessariamente é um estimador eficiente assintoticamente. Eu vou definir isso para vocês, depois da definição vocês vão perceber. Ok. Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Deixa eu ver como que eu fiz aqui em cima. Um estimador não viesado. Tá. Um estimador
é dito ser. Deixa eu colocar um estimador para G de θ. É dito ser assintoticamente eficiente se e somente se ele é não viesado assintoticamente, não viciado. E a sua variância do estimador, multiplicada por n, e olha que interessante aqui, converge para G' de θ dividido por informação de Fischer para o primeiro componente, só. Tá? Eu vou escrever aqui, ou seja, só para ter uma fórmula matemática, T de xn é assintoticamente eficiente para G de θ, se e somente se. Então, 2 pontos. Primeiro ponto é o limite do viés. Eu posso escrever aqui como o limite do viés. Eu vou fazer assim, né? Para ficar já. Vocês já sabem a definição do viés. Limite do viés do t de xn é igual a zero. Isso aqui tem que acontecer para todo θ. Ou seja, ele é assintoticamente não viciado. E o limite de n vezes a sua variância Por que vocês precisam entender aqui por que aquele n faz sentido, né? Por que esse n faz sentido? Porque se eu simplesmente calcular o limite da variância do Tn, qualquer estimador consistente seria eficiente. Não é isso que eu quero. Eu quero que mesmo multiplicando por n, a variância multiplicada por n convirja para uma quantidade específica que dependa da informação de Fischer e do G'. Tá? Então, nem todo estimador consistente converge para essa quantidade. Quando convergir, eu vou dizer que ele é assintoticamente eficiente. Ou seja, isso aqui vai ser igual, precisa ser igual a G' de θ, dividido pela informação de Fischer, primeiro termo. Isso tem que acontecer para todo o θ, nosso espaço paramétrico. Perfeito? Alguma dúvida? É uma questão de definição, você olha para a definição e constata. É eficiente porque ele cumpre as duas etapas, não é eficiente porque não cumpre pelo menos uma. E aí depois você pode verificar se ele é assintoticamente eficiente. Então você vai verifica o viés e calcula o limite do viés. Ele pode ser viesado, mas o limite tem que ir para zero. E a variância, então uma vez que você calcula a variância, você multiplica por n e calcula o limite. O limite dessa sequência precisa ser exatamente igual a G' de θ dividido pela informação de Fischer para uma componente. Isso tem que ao quadrado, exatamente. Eu não coloquei ao quadrado em mais algum lugar. Aqui, ó. Sempre assim, né, pessoal? De novo, esqueci aqui, ó. Ao quadrado, tá? E aqui é o quadrado. Isso aqui vale para qualquer, não precisa ser aleatória, não precisa ser aleatória não. Isso aqui é para qualquer uma, tá? Não precisa. Na verdade precisa sim. Aqui precisa sim. Teria uma outra definição para amostras não aleatórias, tá? Ficaria diferente mesmo. Eu teria que encontrar um limite para a informação de Fischer total dividida por n, entendeu? Eu teria que dizer o seguinte, ó.
Não é tão trivial assim. Para amostras não aleatórias, eu teria que calcular a informação de Fischer total e assumir que 1 sobre n converge para um k de θ. Certo? Aí sim, eu vou lá e multiplico por n a variância do t de xn. E aí isso aqui precisa ser igual no limite, eu vou escrever uma seta aqui, para g' de θ ao quadrado dividido por k. Entendeu? Você nota que no caso I e D, no caso de amostra aleatória, isso aqui acontece, né? Porque ó, é 1 sobre n vezes a informação de Fischer total, que na verdade é n vezes I1. Então, esse K, no caso de amostras aleatórias, é o próprio I1. Mas isso pode não acontecer quando você tem, por exemplo, a regressão. Regressão não dá certo isso aqui, porque a amostra não é aleatória em alguns casos de regressão, como eu apresentei para vocês lá em mínimos quadrados. Mas aí você pode assumir que converge para uma certa quantidade. Tá? Que a sua informação de Fischer converge. Se ela não for convergente, aí fica difícil. Mas em geral, a informação de Fischer, quando você divide por n, ela converge. Respondi? Então aqui é para amostras aleatórias, tá? Porque senão eu não teria realmente como você constatou aí. Esse I1 aqui, se eu coloquei I1, eu estou assumindo identicamente distribuídas e independentes. Senão eu não consigo ter a informação de Fischer total igual a n vezes a informação de Fischer, tá? Deixa eu colocar uma observação. Tá? Essa igualdade aqui ela vale porque é amostra aleatória. Então é identicamente distribuídos e independentes. Isso aqui é importantíssimo. Senão você teria que trabalhar com esse cara aqui. Tá? Ou seja, esse AA ele está sendo usado ali. Nessa igualdade aqui. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo nós temos pela frente. Tá ok. Quadrado aqui, tá ok? Perfeito? Então vamos aqui aos exemplos. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Distribuição normal com θ, média igual a θ e variância igual a 1. Só para vocês entenderem bem o conceito. Então imagina que eu tenho lá a nossa amostra aleatória de x e o nosso modelo, o modelo que eu vou usar é uma normal θ1. E o θ pertencente aos reais. Esse aqui é o nosso θ maiúsculo, né? Espaço paramétrico é o conjunto dos reais. Verifique se o estimador de máxima verossimilhança para θ é eficiente. Então vamos lá, solução. Já sabemos, mas você pode provar isso aí, que o estimador de máxima verossimilhança para θ é x barra. Tá? Se eu pedir isso na prova, você tem que mostrar. Θ chapéu mv é igual a x barra. Perfeito? Além disso, x barra, nesse modelo específico, não é sempre que acontece. Para esse caso específico, o x barra você consegue mostrar usando função característica que o x barra ele tem distribuição normal com média θ e variância 1 sobre n. Para esse modelo normal. E eu vou usar essa distribuição para encontrar, né? Para mostrar que a esperança de x barra é igual a θ e a variância é igual a... Tá certo isso, né? É 1 sobre n mesmo?
Acho que nesse modelo é isso mesmo, né? Portanto, a esperança indexada por θ do nosso estimador de máxima verossimilhança precisa ser igual a θ. Precisa ser não, é igual a θ. E isso acontece para qualquer θ que você fixe, 0, 1, 2, não importa, qualquer θ nos reais, uma vez fixado, isso aí acontece. E a variância? A variância do nosso estimador, como o nosso estimador já tem distribuição normal, é x barra esse cara, a variância dele é esse termo que está ali, 1 sobre n. E isso acontece para todo θ que você fixe. Ou seja, a variância não depende do θ nesse caso. Se eu tivesse μ sigma 2 e o θ fosse o vetor μ sigma 2, a variância do x barra dependeria de sigma 2 aqui. Ou seja, a variância dependeria de θ. Nesse caso, não depende de θ porque o θ é a média populacional, é a esperança de x. O que eu tiro daí? Isso implica que θ chapéu é não viciado. E o que mais? O erro quadrático médio é igual à variância e, portanto, é igual a 1 sobre n, portanto, é consistente. Tá? Eu vou só fazer algumas constatações. Essa é a primeira constatação. A segunda é que o erro quadrático médio, eu não pedi isso no exercício, mas eu estou apenas constatando. Do estimador de máxima verossimilhança para nesse modelo, ele é exatamente igual à variância, ou seja, igual a 1 sobre n, e quando o n cresce, isso converge para zero. Isso acontece para todo o θ. Portanto, como o erro quadrático médio vai para zero, isso aí implica que o θ chapéu mv é consistente. Eu deixei uma legenda, um aviso no último vídeo falando um pouquinho sobre o erro quadrático médio. Eu queria que vocês percebessem que se o erro quadrático médio não for para zero, o estimador não é consistente. Por quê? Porque se converge em distribuição, em probabilidade, então converge em distribuição. Se converge em distribuição para zero, então todos os momentos eles precisam ser iguais a zero. Então vocês precisam pensar um pouquinho naquilo que eu disse lá no vídeo, tá? Então basta verificar se o erro quadrático médio vai para zero. É uma condição necessária e suficiente. Basta verificar que o erro quadrático médio vai para zero que você constata que ele é consistente. É eficiente? Então, para verificar se é eficiente, eu preciso agora voltar para a verossimilhança. Uma vez que você encontrou o estimador de máxima verossimilhança, vai ter uma passagem lá que é a segunda derivada. Então, num exercício, eu vou pedir encontre o estimador de máxima verossimilhança. Verifique se a função score tem esperança igual a zero. Eu vou pedir isso no exercício. Quero que você calcule a esperança e mostre que é igual a zero. Eu posso pedir um exercício falando o seguinte, verifique, fazendo as contas aí normais, sem justificativas teóricas, só fazendo as contas mesmo, se a esperança da função score ao quadrado é igual a menos a esperança da segunda derivada do log da função de verossimilhança. Eu posso pedir para vocês verificarem essas coisas, tá? Eu provavelmente vou pedir isso. E na lista eu acho que deve ter alguns exercícios. Então, como é que eu verifico agora a eficiência? Então, vamos dar uma olhadinha na função de verossimilhança. A função de verossimilhança, no caso da normal, ela é 1 sobre 2π, desculpa, 2π elevado a n sobre 2, porque é uma amostra aqui. Então, vezes 1 elevado a n sobre 2, porque é a variância, não preciso colocar. Exponencial de menos 1 meio, vezes somatório de xi menos θ ao quadrado. Igual a 1 até n. Então, aqui eu posso aplicar o log sem problema nenhum, é sempre tudo positivo. Então, vou aplicar o log.
Então, a partir daqui eu consigo encontrar a função score. E esse termo log2π, ele não vai ser relevante, porque não depende de θ. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Aplicando log no exponencial aí, fica menos 1/2. Somatório de xi menos θ ao quadrado. Para igual a 1 até n. Então agora eu vou encontrar a função score, né? Tem que derivar isso aqui em relação a θ. É diferenciável? É, né? Θ ao quadrado. Isso aqui já fizemos aí algumas vezes, então fica derivada do log. O resultado disso, eu vou lá e coloco o x maiúsculo. Então isso aqui vai dar 0 aqui. Esse menos vai embora com aquele menos. Esse 2 vai embora com esse 2 que desce. Isso aqui vai ficar, portanto, soma de xi menos θ. Para igual a 1 até n. Olha que interessante. E, portanto, eu vou melhorar um pouquinho porque estou ficando sem espaço aqui. E eu não quero mudar de folha. Ixi. A partir daqui, a informação de Fischer fica fácil também. Eu vou já calcular a segunda derivada que está na mão, né? Então, a segunda derivada em relação a θ. Isso aí é igual a menos n. Eu vou derivar em relação a θ, então é menos n apenas, certo? Porque se derivado em relação a x é 0, derivado em relação a θ é 1. Vai ficar menos 1 n vezes. Portanto, a nossa função score, quando eu substituo o x minúsculo aqui por x maiúsculo, ela é igual a somatório de xi menos θ. Aqui já, rapidamente, você consegue perceber que a esperança de u é igual a 0, porque você vai calcular a esperança da soma é a soma das esperanças, a esperança de xi é igual a θ, θ menos θ é 0, somas de 0 a 0. Portanto, a esperança de u, já como previsto pela teoria, é igual a 0. E aqui eu posso calcular a informação de Fischer por dois métodos. O primeiro é calculando a esperança de u ao quadrado. Você pode pegar u ao quadrado, vai ter somas duplas aqui, é um pouco mais difícil de lidar. Ou também você pode usar o resultado que eu disse que vocês podem sempre usar. Se eu não comentar, verifique se a segunda derivada, a esperança do negativo da segunda derivada é igual à esperança da primeira derivada ao quadrado, do logaritmo da função de verossimilhança. Se eu não pedir isso, você já pode usar direto. Tá? Eu vou sempre tentar deixar claro que vocês podem usar direto. Então a informação de Fischer ela vai ser igual a negativo da esperança da segunda derivada ou da primeira derivada da função score. Então vou colocar aqui a segunda derivada que já é menos n. Substituindo o x minúsculo pelo x maiúsculo dá exatamente menos n, porque não depende, portanto é igual a n. Tá? Então, como que eu verifico se é eficiente agora? Eu tenho que... Ele é não viciado? É não viciado. Qual é a variância dele? A variância dele é 1 sobre n. Ou seja, a variância é exatamente igual a 1, porque g' de θ, quando g de θ é igual a θ, dá exatamente igual a 1 dividido pela informação de Fischer. É exatamente igual. Portanto, é eficiente. Deixa eu subir um pouco para constatar, para escrever isso apenas. Como a variância indexada por θ do θ chapéu mv é igual a g'. Quem que é o g? Né? O g é igual a θ. Informação de Fischer n, ou seja, que é igual a 1 dividido por n, temos que θ chapéu mv é eficiente. Obrigado. G' ao quadrado. O ruído ainda fica um pouquinho maior e ele está meio oscilante agora, não sei o que aconteceu. Aí, agora ficou bom. Alguma dúvida, pessoal?
Então, lembrando quem que é o G aqui, né? O G... Vou só especializar para deixar bem certinho aqui. Aí vocês não vão ter dúvida mais para frente. Então, o G de θ é igual a θ. Então, G' de θ é igual a 1. Vamos para mais um exemplo. Eu vou pegar o exemplo da Bernoulli, porque eu preciso fazer algumas ressalvas para vocês não terem problema aí. Então, exemplo. Seja x1 até xn uma amostra aleatória de x Bernoulli. Bernoulli θ. E agora o θ eu vou deixar ele no zero, aberto no 0 e aberto no 1. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque se eu deixar fechado no 0 e fechado no 1, a função score não vai estar definida. E a informação de Fisher também não. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui para resolver o problema? Aquele estimador de máxima verossimilhança, ele não está definido quando você observa só zeros ou só uns. Eu vou desconsiderar isso. Isso é um problema que vai acontecer para os modelos discretos. Eu vou precisar fazer isso. Eu vou desconsiderar quando o x1 até o xn são todos iguais a zero ou todos iguais a 1, porque a probabilidade disso acontecer é muito próxima de zero, quando o n cresce. Então, eu vou fazer essa ressalva para vocês já entenderem isso. Tá? Vamos assumir, vamos considerar que um estimador pode assumir valores. Vou escrever se assumir certinho. Fora do espaço paramétrico. Você lembra que eu disse que é esperado, nem sempre vai acontecer? Pois é, chegou a hora de vocês entenderem um exemplo em que isso aí acontece, né? Isso vai acontecer na Poisson, vai acontecer na geométrica e várias outras. Porque você tem casos em que você não vai ter informação sobre o parâmetro θ. Se você observa todo mundo zero, você não tem informação. Você tem uma informação de que o θ é muito raro, mas provavelmente você não sabe se ele é zero necessariamente, certo? Provavelmente ele pode ser um epsilon muito pequeno e aquele tamanho de amostra não é suficientemente grande para você estimar o θ. Essa é a questão. Mas eu vou considerar aqui que o estimador ele pode assumir valores fora do espaço paramétrico. Vocês percebam que não é tão fora assim, né? O θ ele pertence ao intervalo aberto 0, 1. Eu só vou assumir que o nosso estimador também pode assumir valores 0 e 1 nas bordas, tá? O modelo em si eu não vou mudar, porque se eu mudar o modelo, aí a função score não vai estar bem definida. Tá? Eu vou deixar o modelo ali, vou deixar o θ maiúsculo como um intervalo 0, 1 aberto. Tudo bem? Então, feita essa ressalva, o estimador de máxima verossimilhança para θ, para G, eu vou colocar G de θ igual a θ, vou colocar θ chapéu MV. Já calculamos isso várias vezes, pelo menos duas, para dois modelos diferentes, é o próprio x barra. Tá? Além disso, ele não é só estimador de máxima verossimilhança, não. Ele é estimador de momentos também. Ele não é só estimador de momentos, ele é estimador de mínimos quadrados. Ele também é invum. É um estimador não viciado, com variância uniformemente mínima. Então, esse estimador de máxima verossimilhança é igual ao estimador de momentos, que é igual ao estimador de mínimos quadrados, que é o invum. Perfeito? Eu quero verificar se ele é eficiente. Ele tem já várias propriedades interessantes, né? Ele é não viciado, se for calcular aqui a esperança, porque ele é invum. A esperança desse aqui vai dar exatamente θ.
Eu quero saber qual é a variância desse cara. Vamos calcular a variância. Quero que você verifique se θ chapéu MV é eficiente. Ok. Então, estão me escutando? O chiado tá ali ainda, né? Tá ok, né? Álvaro, você consegue falar alguma coisa? Obrigado. Pode falar. Sim. Não, tem que ser não viciado, né? Sim, 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 sim. Só que nem todo Envum atinge o limite inferior de Kramer-Hall, tá? Eu talvez não consiga dar talvez no caso do Poisson, para testar. Aquele caso lá, quando o g de θ é igual a. Eu vou definir o g de θ como p de x igual a zero. Lá você tem um Envum. Só que a variância não é igual ao limite inferior de Kramer-Hall. Veja que interessante. Façam aquele caso, encontrem o limite inferior de Kramer-Hall e mostrem que ele não é eficiente, mas ele é o Envum. Nem todo Envum é eficiente. Vamos lá. Verifique se o nosso estimador de massa e verossimilhança é eficiente. Então já ele é não viesado. Ok, já checamos isso, né? Então o primeiro ponto é, eu vou fazer, tá? Calcular o viés. Como ele é Envum, não precisaria, mas eu vou fazer anyway. Então o primeiro passo é, note que a esperança do x barra é igual a θ para todo θ. Além disso, a variância de x barra, isso aqui eu vou fazer devagar aqui, mas vocês já sabem quais são os passos, né? Eu vou substituir o x barra pelo que ele vale, vou usar a propriedade, a propriedade da variância quando as variáveis são identicamente distribuídas, mas antes disso aqui é uma constante, 1 sobre n, ele sai da variância ao quadrado, então vai ficar a variância da soma. Variância da soma, como são identicamente distribuídas, como são independentes. A variância da soma é a soma das variâncias. Como são identicamente distribuídas, todas as variâncias são iguais. A variância do x1 tem que ser igual à variância do x2 e assim por diante. Então vai ficar 1 sobre n quadrado vezes n, variância do primeiro só. Só que o primeiro, o x1, ele tem a mesma distribuição do x. Qual é a distribuição do x? Bernoulli. Então vai ficar 1 sobre n, porque esse n aqui vai embora com aquele ao quadrado. Vai ficar 1 sobre n multiplicado pela variância de uma Bernoulli, que é θ, vezes 1 menos θ. Legal. Então o que eu tenho que verificar agora? Ele é não viciado, ou seja, ele cumpre o primeiro ponto. O segundo ponto, agora eu tenho que verificar se a variância, ou seja, esse termo aqui, é igual a 1 sobre a informação de Fischer total. Então, preciso calcular a informação de Fischer total. Vamos lá. Note que a função de verossimilhança, vamos lá para a função de verossimilhança novamente, é igual a θ elevado à soma de xi vezes 1 menos θ elevado a n menos a soma de xi. Quando como o θ está entre 0 e 1, eu posso aplicar log aqui. Então, isso aqui vai ficar soma de xi vezes log de θ. Já calculei isso para vocês, fazendo mais uma vez. A primeira derivada, tudo aí é diferenciável, justamente porque o θ está entre 0 e 1, não incluindo as bordas. Bom, a primeira derivada é muito simples, então vai ficar a derivada do log é 1 sobre θ. Fica θ aqui embaixo. Só que aqui vai ficar menos, porque eu tenho menos θ lá dentro. Quando for derivar essa quantidade, vai sobrar apenas o menos. Então vai ficar n menos somatório de xi dividido por 1 menos θ. Tá? Esse menos aqui já está fazendo o papel da derivada de 1 menos θ. Agora a derivada segunda
Então, estou calculando a informação de Fischer utilizando aquele teorema que foi dado em sala, que garante que a esperança do negativo da segunda derivada do log é igual à esperança da primeira derivada do log ao quadrado. Então, agora derivando isso aqui, vai ficar menos somatório de xi θ ao quadrado, menos, aí vai ter menos lá em cima, o menos décimo, mas eu vou derivar de novo, o negativo vai ficar, vai permanecer, dividido por 1 menos θ ao quadrado. Então, pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu sei que isso aqui é informação. Esse cara, eu posso obter a informação de Fischer calculando o negativo disso e substituindo o x minúsculo pelo x maiúsculo, calculando a esperança. Perfeito? Então só preciso. Pode falar. Θ ao quadrado. Não está ao quadrado aqui? Aqui? Ah, tá. Sim, aqui, né? Tem razão. É isso. Obrigado. Isso implica, portanto, que a informação de Fischer é igual a n, deixa eu ver aqui, é menos a esperança dessa segunda derivada aí. Isso não implica, na verdade, né? Isso aí é o teorema lá, garante que eu posso calcular isso, a informação de Fischer utilizando isso aí. Só que eu vou substituir vou substituir essa derivada ao quadrado, essa segunda derivada pelo que ela vale. Só que aqui eu preciso colocar a amostra aleatória. Então aqui é o xn. Substituindo o x minúsculo pelo x maiúsculo, menos com menos mais, eu já consigo calcular. Então vai ficar somatório de xi maiúsculo dividido por θ ao quadrado mais n menos somatório de xi maiúsculo dividido por 1 menos θ ao quadrado. Eu já fiz isso para vocês. E isso aqui vai dar θ vezes 1 menos θ n dividido por θ vezes 1 menos θ. Né? Vou fazer aqui devagarinho para a gente entender. Então, isso aqui vai ficar n vezes θ, essa primeira aqui, dividido por θ quadrado, mais a esperança agora dessa segunda componente vai ficar n menos nθ, dividido por 1 menos θ ao quadrado, fazendo aí a solução, tirando o mínimo e vamos ver como é que fica aqui. Vai ficar esse θ vai embora com esse θ, né? Antes de tirar o mínimo, deixa eu fazer o seguinte. Então vai ficar n dividido por θ, mais n multiplicado vai ficar 1 menos θ, dividido por 1 menos θ ao quadrado. Então vai ficar 1 menos θ aqui no denominador. E isso vai ficar, então, n multiplicado por 1 dividido por θ vezes 1 menos θ. Quando você fizer as contas, você vai perceber que vai dar isso. Então, olha que interessante. A informação de Fischer é isso. Isso implica que o limite inferior de Kramer-Hall, vou escrever assim, ó, usando a sigla, ele é igual a g' de θ ao quadrado dividido pela informação de Fischer, ou seja, n vezes 1 sobre θ vezes 1 menos θ. Então, isso aqui fica o g' de θ é 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 dividido por n, só que agora esse cara sobe no numerador, né? Então estou dividindo o numerador. Então essa é nosso limite inferior de Kramer-Hall, que coincide com a variância, né? Olha a variância quanto é. A variância do nosso estimador de massa na verossimilhança é θ vezes 1 menos θ dividido por n. Como a variância do θ chapéu mv é igual ao limite inferior de Kramer-Hall, temos que o estimador é eficiente. Θ chapéu mv é eficiente para g de θ igual a θ.
E assim por diante, tá, pessoal? Você sempre vai ter que calcular a variância. Portanto, você precisa de duas formas você pode fazer isso. Você pode fazer uma transformação. Aqui você não precisa fazer a transformação. Por quê? Porque a variância é da soma. A variância da soma é, como são independentes, identicamente distribuídos, é a soma das variâncias. Alguma dúvida, pessoal? Vou fazer mais um exemplo para vocês entenderem. Vou fazer com exponencial agora. Esse é um exemplo um pouquinho mais longo. E aí eu finalizo a aula. Porque eu não quero entrar em distribuição assintótica hoje. Eu sei que eu posso entrar ainda um pouquinho. Talvez eu libere vocês uns 10 minutos antes, tá? Porque eu não quero dar muito conteúdo hoje. Eu acho que a distribuição assintótica do estimador de máxima verossimilhança a gente precisa de uma aula do começo ao fim. Vou fazer agora com exponencial. E eu vou mostrar para vocês que o estimador de máxima verossimilhança da exponencial, do θ numa exponencial não é eficiente. Então aqui eu vou considerar x1 até xn, uma amostra aleatória de x exponencial. Vocês poderiam fazer isso aqui tudo considerando uma família exponencial. Não precisa ser só um modelo exponencial, poderia ser aquela família exponencial. E aí você tenta encontrar o estimador de máxima verossimilhança para aquela família exponencial. Vai ficar em termos de C', de θ. Tentem fazer, que eu acho que é interessante. Vocês fazerem por conta própria, vocês vão encontrar uma expressão que vai depender das derivadas. Vai depender das derivadas daquelas quantidades da família exponencial. Tá? Bem simples, porque como está tudo escrito em termos de exponencial, você aplica log. Aplicando log, você consegue derivar facilmente aquelas quantidades lá. Eu recomendo fortemente, eu não vou fazer para vocês, tá? Eu quero que vocês verifiquem aqui nesse caso se o estimador de máxima verossimilhança é eficiente. Agora precisa de alguma técnica de transformação de variáveis. Eu não vou fazer transformação de variáveis, mas eu vou argumentar. Por transformação de variáveis temos que, tá? Então vamos verificar. Solução. Primeiro, quem é o estimador de máxima verossimilhança? Eu já fiz para vocês, tá? Eu não vou fazer novamente. Já sabemos que o estimador de máxima verossimilhança é 1 sobre x barra ou n dividido por soma. Vai ficar n dividido pela soma. Tá? Você pode escrever assim ou você pode escrever 1 sobre x barra. E agora, pessoal, como é que eu calculo a esperança disso? Alguém tem alguma ideia? Qual é a esperança de θ chapéu MV? Vocês estão me escutando? Então vamos lá. Já sabemos que isso aí acontece. Além disso, só me digam se vocês estão me escutando aí, pessoal, por gentileza, que o ruído parou. Ok, obrigado. Então, além disso, somatório de xi para i igual a 1 até n tem distribuição gama. Vocês conseguem mostrar isso aí por transformação de variáveis. Na verdade, você vai fazer isso por função característica. Tá? Tem uma função gama, ela tem essa distribuição. Eu vou chamar isso aqui de y. Vou chamar isso aqui de y, tá? Y é a soma do xi. Tem distribuição gama, ou seja, a f de y, vou colocar um yzinho aqui em cima, ela vai ser θ dividido, deixa eu ver como que eu fiz aqui, θ elevado a n, dividido por gama de n, só para a gente dar a forma exata, vezes y elevado a n menos 1, vezes exponencial de menos θy. Vocês podem verificar isso para mim, por gentileza? É isso se o y for positivo e 0 caso contrário, se o y for menor ou igual a 0.
Só se certifiquem, ó. Se o x1 e x2 forem identicamente distribuídos e independentes, conforme uma exponencial θ, então a soma deles, então você pode fazer por função característica. A função característica do y vai ser a função característica da soma. Tem uma propriedade da função característica que diz que se as variáveis da soma são independentes, então a característica da soma é o produto das funções características. E aí você calcula a função característica da exponencial e, a partir dela, você consegue substituir lá na fórmula e encontrar a função característica da variável aleatória y. E você vai constatar que essa função característica é de uma variável aleatória gama n θ. Álvaro, você confirma para mim que é essa a distribuição? Acho que é isso, né? Então essa aqui, por transformação de variáveis, você consegue encontrar a distribuição da soma. Se eu tenho a distribuição da soma, como que eu faço para calcular a esperança de n dividido por y? É isso que eu estou falando aqui, certo? Eu posso fazer uma segunda transformação de variável, né? Se eu fizer essa segunda transformação de variável, eu posso calcular a esperança e a variância, mas eu posso calcular a esperança e a variância direto usando apenas a distribuição gama. Vamos dar uma olhada nisso. Tem várias formas de resolver o problema. Uma delas é essa que eu vou mostrar para vocês. Então vejam o seguinte, ó. Assim, eu posso calcular a esperança de 1 sobre y. Posso ou não posso fazer isso? Eu posso. É uma g de y, eu posso fazer isso. Isso aqui é a integral de 0 a infinito de 1 sobre yzinho vezes a função densidade. Aqui é um y, vou colocar um y maiúsculo que é f da y, tá? Transformada, só pra gente... Vocês lembram, né, que no começo do curso eu falei que eu ia ter que colocar um y para identificar, diferenciar a f do x com a f do y, e ainda assim teríamos um θ, porque o modelo estatístico tem várias funções de densidades e você, na inferência, vai ter que escolher uma dessas funções de densidade usando alguns procedimentos. Então, chegou o momento de vocês internalizarem já essa notação sem nenhum problema. Eu vou substituir agora isso aqui, é zero se o y for negativo, só que eu já estou integrando aqui de 0 a mais infinito. Eu poderia muito bem pegar de menos infinito a mais infinito. Tá? Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a infinito de θ, vou colocar dividido por y aqui, vezes gama n, θ elevado a n, vezes y elevado a n menos 1, vezes exponencial de menos θy dy. Tem que resolver essa integral. Será que essa integral existe? Será que é possível resolver? Vamos dar uma olhada, vamos à frente aqui. Então, esse θn vezes y, aqui vai ficar y elevado a menos 2, né? Menos 2 aqui em cima. Vezes exponencial de menos θy dy, e aí faltou apenas dividir por gama n. Ok. O que eu vou fazer aqui, né? Tem θ, y ali, eu vou fazer uma transformação. Fazer uma mudança de variáveis. Vou chamar assim, u é igual a θy, então du é θ dy. Portanto, onde tiver dy, eu vou substituir por du dividido por θ. Onde tiver y, eu vou substituir por u dividido por θ. Isso aí implica que a esperança de 1 sobre y... E eu vou dizer o que já fizeram depois no final. Um aluno resolveu de um jeito, não um aluno da estatística, mas um aluno de outro curso, como que ele resolveu a esperança desse cara e a variância. Depois eu vou fazer o errado para vocês perceberem como algumas pessoas resolvem. Tá, o jeito certo é esse que eu estou fazendo para vocês. Você não pode passar a esperança para dentro do denominador, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Isso não pode ser feito. Então vamos fazer primeiro essa mudança de variável. Quando o y vai para 0, o u vai para 0. Quando o y vai para mais infinito, o y vai para mais infinito, porque o θ é positivo. Então o limite da integral continua o mesmo, de 0 a mais infinito. Agora vai ficar θ elevado a n, onde tem y eu vou substituir por u dividido por θ. n menos 2, ainda tenho gama n, vezes exponencial de menos u, e o dy tem que substituir por du dividido por θ. Então vai ficar du
E aí eu vou dividir por θ, né? Vou colocar um θ aqui dentro. Esse θn eu posso escrever como θ ao quadrado vezes θ elevado a n menos 2, para cancelar com esse θ ali do denominador. Então vamos ver. Então isso aqui vai ficar a integral de 0 a infinito, de θ ao quadrado vezes θ n menos 2. Tá? Estou transformando aquilo para ajudar aqui nas contas. Vai ficar u elevado a n menos 2 dividido por θ elevado a n menos 2. Esse cara vai embora. Deixa eu colocar em vermelho. Esse aqui vai embora com esse. Tem um exponencial de menos u. Eu tenho um θ aqui embaixo que vai embora com o quadrado aqui, né? Então esse quadrado aqui vai embora com esse θ. Vai ficar du. Então eu já cheguei no que eu gostaria, né? Que é a função gama. Então um θ vai sair. O gama vai sair da integral. Então vai ficar integral de 0 a infinito de u elevado a n menos 2 vezes exponencial de menos u du. Isso aqui, na verdade, é a nossa função gama. Então isso aqui é θ, gama n, vezes... Isso aqui é a gama do quê, pessoal? Isso aqui é a gama de n menos 1, né? Vai ficar n menos 1 menos 1. Então é gama de n menos 1 ali em cima. Não é isso? Agora, como é que eu resolvo isso? Vocês sabem a propriedade de função gama. Como n é um número natural, então gama de n menos 1 fica em cima e o de baixo tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, gama de n na verdade é n menos 1. Nem precisa usar o fatorial aqui, nem a propriedade de que o n é natural. Essa propriedade de gama vale para qualquer real positivo, né? N menos 1. Vocês concordam aqui? A primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte, ó, gama de n menos 1. Essa função gama, ela está bem definida para valores positivos, né? Gama 0, mas gama de menos 1 não está definida. Então, eu vou dizer que isso vale para todo n maior ou igual a 1. Tá? Então, isso aqui vale para todo n maior ou igual a 1. Se o n não for maior ou igual a 1, se o n for igual a 0, aí dá problema. Eu não posso fazer isso, o n não pode ser 0, né? Então, o n precisa ser maior ou igual a 1. Mais do que isso, né, pessoal? Como eu estou dividindo aqui por n menos 1, o n não pode ser igual a 1 nesse caso. Por que não pode ser igual a 1? Para fazer isso aqui, ó. Porque se o n for igual a 1, esse gama de cima vai ser gama de 0 aqui em cima, né? E aqui vai ser gama, então eu vou colocar n maior ou igual a 2, porque senão eu tenho problema, vou colocar n maior ou igual a 2. Na verdade, n maior ou igual a 1 ele resolve, né? Até ali ele resolve para n igual a maior ou igual a 1, sem problema algum. Vou deixar n maior ou igual a 1 mesmo, tá? O que não pode ter, eu não posso passar de lá para cá nesse caso, né? Aqui eu posso se o n for maior ou igual a 2. Então deixa eu escrever aqui, ó. Para n maior ou igual a 2. Se o n for igual a 1, vou ter divisão por 0. E esse cara vai embora com esse. Isso aqui vai ficar θ dividido por n menos 1. Isso aqui acontece para todo θ positivo, maior que 0. E n maior ou igual a 2. Tá? O n não pode ser 1.5, o n tem que ser um número inteiro. Então essa aí é a esperança de 1 sobre y. Qual seria então a esperança do estimador de máxima verossimilhança? Então isso implica que a esperança do nosso estimador de máxima verossimilhança vai ser a esperança de n dividido por y, o y é aquela soma, que é igual a n vezes a esperança de 1 sobre y, que é igual a n vezes θ dividido por n menos 1. Olha que interessante. Então ele é viciado. Isso aqui acontece para todo θ maior que 0 e para todo n maior ou igual a 2. Ele é viciado. Qual é o viés dele? Isso aqui implica, estou fazendo do começo ao fim todos os pontos
para vocês entenderem que o estimador de máxima verossimilhança, às vezes, ele é viciado. Então, portanto, ele já não é eficiente, tá? Mas eu gostaria que você verificasse se ele é assintoticamente eficiente. Então, vamos lá. Então, aqui é N, o viés primeiro, menos θ. Você lembra o G de θ? Então, esse aqui é a esperança do seu estimador menos o que você gostaria de estimar. E, portanto, agora isolando o θ, isso aqui vai ficar N menos N mais 1 dividido por N. Esse N vai embora com N, então o θ, o viés, é θ dividido por N. Eu fiz uma bobagem aqui, já eu vou corrigir, tá? Deixa eu só voltar aqui. Esse denominador aqui precisa ser menos 1, dividido por menos 1, certo? Isso aqui vai ser θ, esse N vai embora com aquele N, N menos 1. Vocês estão me escutando, pessoal? Por favor? Ok, obrigado, Vitor. Perfeito. Tá? Só o denominador que estava errado. Isso aqui é válido para todo θ maior que 0 e para todo N maior ou igual a 2. Esse é o nosso viés. Note que ele é não viesado. Se eu pegar o limite do viés de θ chapéu MV é igual a 0. Isso para todo θ fixado maior que 0. Ok, então o limite é 0, mas ele não é eficiente porque não é viesado. Será que se eu multiplicar N vezes a variância do estimador de máxima verossimilhança e aplicar limite, será que vai para aquela quantidade para ser assintoticamente eficiente? Então eu preciso calcular a variância, tá? Vamos calcular a variância agora. A variância do nosso estimador de máxima verossimilhança é igual à esperança do estimador de máxima verossimilhança ao quadrado menos a esperança do estimador de máxima verossimilhança a esperança ao quadrado. Então a esperança eu já tenho, né? Já foi calculada ali. Eu vou apenas me debruçar agora sobre o segundo momento. Esse cara aqui. E já vou colocar o valor, né? θ dividido por N menos 1. Isso aqui é ao quadrado. Então falta agora calcular isso aqui. Lembrando quem que é o θ chapéu? Θ chapéu é N dividido por somatório de xi, ou seja, N dividido por y. Então o θ chapéu ao quadrado é N ao quadrado dividido por y ao quadrado, sendo y uma gama. Então eu preciso calcular a esperança de 1 sobre y ao quadrado. Deixa eu só calcular então. Vamos lá. Precisamos calcular a esperança de 1 sobre y ao quadrado. Uma vez que eu tenho isso, eu multiplico aqui em cima por n ao quadrado e eu tenho exatamente o θ chapéu ao quadrado. A esperança do θ chapéu ao quadrado. Certo? Então vamos lá. Então a esperança, eu vou ver para quais valores de n isso aqui está definido. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever isso aqui em termos da integral. Então esse aqui é a integral de 0 a mais infinito, de 1 sobre y ao quadrado, θ elevado a n, dividido por gama n, vezes y elevado a n menos 1, vezes exponencial de menos θ y dy. Ok. Então esse y vai para cá, vai ficar n menos 3. Vai ficar θ elevado a n vezes y elevado a n menos 3, dividido por gama n, vezes exponencial de menos θ y dy. Então, vou fazer agora uma transformação de variável, uma mudança de variável. Chamar u igual a θ vezes y, du igual a θ dy. Estão me escutando, pessoal? A esperança, portanto, pode ser reescrita em termos de outra integral, né? A integral continua com os limites de integração exatamente iguais, θ elevado a n. Agora o y eu vou substituir por uθ elevado a n menos 3. Gama n continua a mesma coisa. Exponencial de menos, vou substituir o θy por u.
E agora o dy preciso substituir por du θ dividido por θ. Então agora eu preciso, para melhorar essas contas aqui, eu vou escrever esse θn como θ ao cubo vezes θ elevado a n menos 3. Aí eu consigo cancelar os termos. Então θ ao cubo vezes θ elevado a n menos 3 vezes u elevado a n menos 3 dividido por θ elevado a n menos 3. Então esse cara vai embora com aquele. Eu faço assim para evitar erro, tá, pessoal? Quanto mais sistemático você for, menos erros você está propenso a cometer. Esse θ ao cubo dividido por θ fica θ ao quadrado. Então vamos lá. Então vai ficar θ ao quadrado dividido por gama n vezes o que sobrou aí. Integral de 0 a mais infinito de u n menos 3 vezes exponencial de menos u du. E isso aí vai ser um gama, né? Então vai ser gama de n menos 2, né? Vai ficar n menos 2 menos 1. Então, gama de n menos 2. Quando é que isso aqui está bem definido, né? Quando o n é maior ou igual a 2. Se o n for maior ou igual a 2, aí eu tenho essa função gama bem definida. Se eu quiser substituir aqui, eu vou pegar um n maior ou igual a 3, tá? Mas só para essa integral estar bem definida, eu só preciso que o n seja maior ou igual a 2, tá? Se eu quiser agora simplificar, vamos dar uma olhada aí. Se o n for maior ou igual a 3, eu consigo escrever assim, ó, esse gama n, ele pode ficar n menos 1 vezes gama de n menos 1, só que esse gama de n menos 1 eu posso colocar n menos 2, gama de n menos 2, tá? Vezes gama de n menos 2. Agora esse aqui vai embora com aquele e sobram esses termos. Quando é que isso aqui é válido? O n não pode ser igual a 2. Se o n for igual a 2, vai ter divisão por 0 aqui. Isso aqui é válido para todo n maior ou igual a 3. Senão eu não consigo fazer essa passagem aqui. Tá? Isso aqui é válido para n maior ou igual a 2. Mas se eu quiser simplificar um pouco mais, eu preciso pegar um n maior ou igual a 3. Então isso aqui vai ser igual a θ ao quadrado, n menos 1, vezes n menos 2. Ok. Então agora já tenho a esperança ao quadrado. Isso aí implica, eu consigo com esse termo calcular a esperança do θ chapéu ao quadrado. Isso aí é igual a esperança de n ao quadrado dividido por y ao quadrado. O n ao quadrado sai da esperança. Todo mundo me escuta? E, portanto, agora eu tenho esse termo. Vai ficar n quadrado vezes θ ao quadrado dividido por n menos 1, n menos 2. Essa é a esperança. Agora a variância. Então, a variância do nosso estimador de máxima verossimilhança. É muito conteúdo, né, pessoal? Mas imagina quantos exemplos que eu não poderia dar para outras distribuições, encontrando aí, no caso, poderia refazer esse exercício, poderia encontrar a distribuição de 1 sobre y, de 1 sobre o somatório de xi e calcular diretamente a esperança. Tá? Eu não estou fazendo isso, estou fazendo por um método indireto e depois aplicando as propriedades de variância. A variância já foi dada aqui em cima a fórmula dela, só vou plugar na fórmula que vale agora. Então, tenho esse termo menos esse outro termo aí. Então, aquele termo lá é isso aqui, né? É esse n ao quadrado vezes θ ao quadrado dividido por n menos 1 vezes n menos 2 menos θ dividido por n menos 1, tudo ao quadrado. E aí, pessoal? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho a variância, eu tenho que multiplicar por n a variância e verificar se ela atinge algo relacionado com o limite inferior de Cramer-Hall, que não é bem o limite inferior de Cramer-Hall, né? Depende lá da informação de Fisher e tudo mais. Eu não calculei a informação de Fisher aqui, então eu vou agora, a minha função é calcular a informação de Fisher. Antes de calcular a informação de Fisher,
que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar por n essa variância e aplicar o limite para ver o que acontece, tá? Isso aqui implica que o limite de n vezes a variância de θ chapéu mv xn, quando n vai para mais infinito, isso aí é igual ao limite. Vamos fazer umas simplificações ali e ver constatar o que está acontecendo. Limite de n vezes θ ao quadrado eu posso deixar em evidência, né? Θ ao quadrado aqui, então vai ficar n ao quadrado dividido por n menos 1 vezes n menos 2 menos n menos 1 ao quadrado, isso tudo multiplicado por θ. No limite, o θ não vai influenciar. Isso aqui é válido para todos os θs, para todo θ maior do que zero. Isso aqui é válido para todo n maior ou igual a 3, tá? Essa fórmula aqui ela só é válida se o n for maior ou igual a 3. Para n igual a 2 eu não consigo usar essa fórmula, porque dá divisão por zero. Alguma dúvida? Pode falar. Θ ao quadrado. Exatamente isso. Obrigado. Então agora eu vou analisar isso aqui, tá, pessoal? Vou pegar esse cara aqui e vou chamar ele de asterisco. Então o asterisco aí, ele é igual ao limite. Vamos tentar simplificar esses n's todos aí e ver o que acontece. Aqui eu vou tirar o mínimo, só que aí vai ficar n menos 2 no denominador, n menos 1 ao quadrado. Vou ter que multiplicar lá dentro. Vai ficar n, limite de n, multiplicado por n quadrado, vezes n menos 1. Então aqui vai ficar n menos 1 ao quadrado, vezes n menos 2. Perfeito? Então aqui vai ficar n quadrado n menos 1, menos... O que falta aqui? Falta só multiplicar por n menos 2. Perfeito. Então agora fazendo a multiplicação lá dentro, isso aqui é o limite. Então vai ficar n ao cubo, menos n quadrado, acho que vou terminar a aula certinho, menos, aqui esse n multiplica, n quadrado não, aqui n quadrado aqui fica, faltou, tá errado, né? Vamos lá, vamos fazer direitinho, ó. N quadrado por vezes n dá n ao cubo, vezes n, n à quarta. N ao quadrado vezes menos 1, menos n quadrado, vezes n menos n ao cubo. Menos, aqui é entre parênteses, né? Faltou parênteses. Vai ficar então n vezes n, dá n quadrado. Será que está certo isso? Deixa eu ver aqui. Tá ao quadrado aqui, vai ficar n ao cubo. Eu não estou esperando isso aqui. O que eu fiz de errado aqui, pessoal? Tem um erro aqui. Na variância. Nessa parte aqui, ó. Qual é o erro? Só para vocês perceberem que tem um erro aqui, não tem? Ó o que eu coloquei aqui, pessoal. Aqui tem um erro. Ó. A esperança é n dividido por n menos 1. Eu estava sentindo falta de algum n, está vendo? E aqui nessa esperança eu coloquei o viés. Então o que faltou aqui? Faltou um n, que é esse n aqui da esperança. Então esse aqui é um n aqui dentro. Esse n vai fazer diferença, porque senão eu não vou conseguir cancelar os termos lá dentro. Tá? Então é aquele n ali. Isso vai entrar aqui, né? Aqui tem um n. Ó. E aí aqui vai ficar n quadrado. Ó, agora sim. Certo? E aí, quando eu for fazer a multiplicação, aqui tem um n quadrado também. Agora faz sentido. Porque esse n aqui vai embora, n quadrado, n cubo, aqui vai tudo embora, né? Então agora sim, eu vou refazer isso aqui. Antes disso, antes de fazer pré-multiplicar, antes de multiplicar por n, eu vou fazer aqui a simplificação. Então vai ficar n ao cubo menos n ao quadrado menos n ao cubo mais 2n ao quadrado. Todo mundo de acordo? Agora sim, esse n ao cubo aqui vai embora com menos n ao cubo. Esse cara aqui vai embora com aquele. Então vai ficar
Essa parte eu não tinha feito no caderno. Então vai ficar n ao cubo, né? Dividido por n menos 1 ao quadrado, n menos 2. E quanto que é esse limite aqui agora? Agora sim, ó. Esse n menos 1 ao quadrado vezes n menos 2, ele está na ordem n3, né? N menos 1 ao quadrado, n menos 2, ele é a ordem n ao cubo. E esse n ao cubo, então isso aqui o limite dele é exatamente igual a 1, não é isso? Porque os dois eles estão crescendo na mesma velocidade. Não é isso? Vamos dar uma olhadinha agora se esse limite é igual àquela outra parte. Então isso implica, deixa eu só colocar os termos aqui corretos. Então o limite de n vezes a variância, indexada por θ, de θ chapéu mv, isso aí é igual a 1. Não é igual, isso aqui é igual a 1. Na verdade, então, quando eu multiplico por θ, faltou o θ quadrado, não é isso? Porque, ó, só para vocês terem uma ideia, o asterisco eu estou pegando sem o θ quadrado. Então, quando eu aplico o limite, tem que ser θ quadrado. E isso aqui tem que valer para todo θ maior do que zero. Agora vamos ver qual é aquela parte lá, que é o θ'. Na verdade é g' de θ ao quadrado dividido pela informação de Fischer do primeiro componente. Tá? Isso aqui quanto é? Isso aqui o g' é 1, então 1 ao quadrado é 1, e essa informação de Fischer eu vou calcular usando a função de verossimilhança. Então a função de verossimilhança é dada por... Que pena que eu errei ali em cima, né? Mas tudo bem, é a vida. O L de xn, ele vai ser θ elevado a n vezes exponencial, porque a gente está no modelo exponencial, menos θ somatório de xi. Não tem as indicadoras aqui, nada disso. Aplicando log, porque o θ é sempre maior do que zero, eu tenho que... Eu vou escrever aqui do lado, porque eu estou perdendo tempo, perdendo espaço. Esse é o log de xnθ. Isso vai ser n log de θ menos θ somatório de xi. As derivadas são muito simples aqui, né? A derivada do log é simplesmente... Vai ficar n sobre θ menos somatório de xi. Então essa aqui, a partir daqui eu consigo a função score. Mas a segunda derivada vai me dar a informação de Fischer total. Então vou derivar de novo. Vai ficar o quadrado ali, né? No θ. Quando eu derivo a segunda vez, isso aqui fica menos n θ quadrado. Olha que bonito. Isso implica que a informação de Fischer total ela é igual a menos com menos mais. Eu vou calcular a esperança disso. A esperança disso não tem nenhuma variável aleatória, portanto, a esperança é exatamente a constante que tem ali. Como é negativo, fica positivo. Menos com menos mais. Vai ficar n θ ao quadrado. Que isso aqui, na verdade, é n vezes a informação de Fischer para um termo só. Portanto, a informação de Fischer para um termo é 1 sobre θ ao quadrado. E, portanto, concluímos que... Deixa eu só ajeitar aqui para vocês e eu finalizo a aula. 7. Logo, g' de θ ao quadrado dividido pela informação de Fischer para um componente, isso é igual a 1 dividido por 1 sobre θ ao quadrado. Portanto, isso aí é igual a θ ao quadrado. Como o limite de n vezes a variância de θ chapéu mv é igual a essa quantidade aí, a θ ao quadrado, a g' de θ. Vou escrever já
Não, vou escrever desse jeito mesmo. G' de θ ao quadrado dividido pela informação de Fischer. E isso acontece para todo θ maior que zero. Tá? Isso aqui é para todo θ maior que zero. Temos que, concluindo, θ chapéu mv é assintoticamente eficiente. Tá? Exercício, façam para Poisson, para a família exponencial como um todo, e aí da família exponencial você vai tirando casos particulares se você quiser. Façam para geométrica, Poisson, normal com 2 parâmetros, beta, enfim, vocês têm aí uma gama de modelos para testar e verificar se é eficiente ou assintoticamente eficiente, viesado ou assintoticamente não viesado e assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Exatamente. Se você fizer para a família exponencial, você consegue identificar. Ah, e quando é Bernoulli? Ah, acontece isso. E quando é binomial? Acontece aquilo. A sua função c de θ vai ter um determinado formato para uma distribuição específica. O seu d de θ vai ter um outro formato para outra distribuição e assim por diante. Tá? Eu vou finalizar a aula de hoje aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, aí eu discuto com vocês nos próximos 5 minutos, tá? Então, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre o teorema do limite central para estimadores de máxima verossimilhança. Eu vou mostrar para vocês que o estimador de máxima verossimilhança, isso aqui sempre acontece para um estimador de máxima verossimilhança que satisfaz as condições de regularidade. Então, um estimador de máxima verossimilhança, ele vai ser não viesado assintoticamente, e n vezes a sua variância vai sempre coincidir com g' ao quadrado dividido pela informação de Fischer para uma única observação. Isso significa que um estimador de máxima verossimilhança é sempre assintoticamente eficiente. Quando o n cresce, o estimador de máxima verossimilhança ele vai se tornando eficiente. Tá bom, pessoal? Então, hoje é a segunda, tá? Então, na próxima quarta-feira eu vou falar. Já peço para vocês que se preparem, porque a prova do teorema do limite central não é fácil. E eu vou apresentar uma prova para vocês, formal, do começo ao fim. E essa é a prova que vocês vão utilizar para os casos mais gerais possíveis. Vocês conseguem, inclusive, generalizar essa prova para casos em que você não tem amostra aleatória. Então, eu vou fazer de um jeito, que é o jeito que está no Van der Waals Asymptotic Theory, ou Asymptotic Statistics, não lembro exatamente qual é o nome do livro. É um dos livros mais formais sobre o assunto, é um dos livros mais teóricos assim que abordam problemas que são relevantes para a teoria assintótica, e eu gosto muito desse livro. Tá? Eu vou utilizar a prova que ele faz lá. E aí vocês, uma vez tendo acesso ao jeito que eu faço aqui, vocês vão conseguir ler o que ele faz com uma facilidade maior. Tá ok? Então até quarta-feira, um abraço a todos e até lá.